Olá, boa tarde. Bom, para quem também não me conhece, eu sou a Luciana, fundadora e presidente do Oncoguia, e hoje a gente está aqui, né? Então, estou com o Dr. Rafael, nosso diretor científico voluntário aqui do Oncoguia, Rafael, oncologista clínico. E, gente, a ideia é aproveitar essa próxima horinha para a gente conversar, né? Para o Rafa contar um pouco, vou contar um pouco também como é que foi a minha experiência referente ao ASCO, né, que acho que quem está minimamente envolvido no mundo do câncer sabe que é hoje um dos maiores, talvez o maior, né, Rafa? Maior congresso de oncologia do mundo, né? Tive a experiência de estar lá, então, aconteceu há 10 dias atrás, e é realmente impressionante ver, né, assim, um congresso ali absurdamente pulsante, com mais de 50, quase 50 mil pessoas reunidas de todos os lugares do mundo, né, com o único objetivo realmente de estudar, de entender, de se aprimorar, de realmente dentro desse cenário tão desafiador que é o mundo do câncer hoje. O nome do congresso esse ano eu gostei muito, porque era... meu Deus... Learning... Não era... Esqueci. Mas era Learning from Every Patient. Eu não vou lembrar o nome. Listen, eu já decoro, já falo de novo para vocês, que agora esqueci, mas já compartilho isso com vocês. Mas ele já dizia muito, né? Então era Caring for Every Patient, Learning from Every Patient. Então é cuidando de todos os pacientes e ouvindo, né? Todos os pacientes. E isso deu para perceber no congresso, né? O quanto realmente você tinha mesas muito modernas, inovadoras, com questões relacionadas à Big Data, muita tecnologia, uso de smartphone, de aplicativos, e ao mesmo tempo uma fala muito constante relacionada à importância do cuidar, o que é cuidar, como que a diferença que faz equipe multiprofissional. Eu realmente gostei muito, assim, das discussões que eu acompanhei, vi coisas muito interessantes que daqui a pouco eu converso aqui com o Rafa. A gente está, então, no Instagram, a gente está aqui no Face. Aproveita para marcar as pessoas, para compartilhar, para aprender um pouquinho aqui com a gente. E eu queria te ouvir, então, Rafa. Tá bom. Bom, primeiramente, boa noite para todos que estão nos assistindo. O Congresso da ASCO, na verdade, é absolutamente sensacional, porque todo pesquisador que se preze, que tem um dado novo, importante em relação ao tratamento do câncer, ao diagnóstico do câncer, ao prognóstico do câncer, vai tentar apresentar os seus dados lá, porque aquilo é o que dá a maior repercussão, vamos dizer assim, para um trabalho científico. E como a Luciana falou, são milhares de trabalhos que são apresentados, alguns são positivos, ou seja, uma novidade acrescenta algo ao que era o padrão de tratamento ou de diagnóstico anterior. Existem resultados negativos, que são frustrações. Nossa, a gente achou que um tratamento ia melhorar para uma determinada doença e, no entanto, o resultado do estudo vem negativo. E sem mais delongas, eu queria entrar em algumas coisas que foram muito impressionantes. Então, a coisa mais importante é assim: os melhores trabalhos selecionados por uma grande comissão que avalia os milhares de trabalhos submetidos, os melhores trabalhos são 5, geralmente. 4 ou 5 que são apresentados no que se chama de sessão plenária. E este ano, o primeiro trabalho da sessão plenária não falou de droga nova, não falou de droga mais moderna, não falou de inteligência artificial, não falou de nada que seja exótico, falou da repercussão de uma mudança da legislação americana que ampliou o acesso da saúde pública americana que existe, né, para pessoas ou acima de 65 anos ou pessoas sem recurso. Então, ampliou o acesso de pessoas pobres e, ao ampliar acesso de pessoas pobres, mostrou uma redução de mortalidade por determinados cânceres para essa população pobre. E como a questão racial nos Estados Unidos, assim como no Brasil, tem um paralelo muito grande com a questão econômica, onde os negros norte-americanos são mais frequentemente menos favorecidos economicamente. Então, essa mudança de legislação acabou tendo uma repercussão fantástica com a redução de morte por diversos tipos de câncer entre a população negra. E isso teve um apelo impressionante na sociedade americana,
porque lá existe toda uma discussão da disparidade racial entre os resultados. Então, eu acho que o que mais chamou a atenção em relação a esse trabalho, talvez não foi nem um trabalho, foi editorial, que foi feito logo depois, por um speaker, por um palestrante, onde ele falou, senhores, olha, isso que vocês estão vendo tem uma repercussão em número de vidas salvas, ou anos de vidas salvos, maior do que inovações em tratamento, e bastou para isso mudar um pouco a legislação. E a gente tem que pensar um pouco com cuidado nisso, porque tanto a legislação no que tange o setor público, quanto regras ou legislações no que tangem o setor privado, podem ter uma repercussão importante no que tange a salvar mais vidas ou prolongar vidas com mais qualidade, com menos toxicidade, na dependência de que tratamentos nós estamos falando. Então isso eu acho que vale a pena como uma mensagem para a gente, e foi muito alentador assistir isso. Outros trabalhos que foram bastante importantes apresentados na sessão plenária, existiu um trabalho que foi um estudo frustrante, porque foi negativo o resultado, se acreditou que nós tínhamos uma nova droga extremamente eficaz para um subtipo raro de câncer, que chama sarcoma de partes moles, e uma droga chamada olaratumab, acabou se mostrando ineficaz, contrário aos dados preliminares que nós tínhamos anteriormente. Interessante, né, Rafa? Porque acho que mostra esse compromisso com a verdade da ciência, né? Que muitas vezes é tão questionada. Então, gente, ó, estudos negativos, muito frustrantes, até o Oncoguia mesmo. A gente estava aqui super acompanhando, iniciando um trabalho importante relacionado aos pacientes de sarcoma e não deu certo. A gente estava com isso no radar e isso foi apresentado lá, né? E o não dar certo, Rafa, acho que é legal a gente explicar, assim, né? Não, assim, o tratamento é ruim? Não é que é né? ruim, é que é uma doença para a qual existem poucos tratamentos e com a qual os pacientes com doença metastática convivem com a doença por pouco tempo, porque a doença acaba sendo fatal de maneira relativamente rápida. E aí existe um tratamento padrão que é pouco eficaz, e o que se tinha é acrescentar uma segunda droga ao tratamento padrão, e que isso prolongaria a vida desses pacientes de maneira significativa. E no estudo de fase 2, o estudo preliminar, de fato prolongou a sobrevida desses pacientes. Só que nesse estudo de fase 3, o estudo muito maior, não se confirmou esse prolongamento, e aliás se confirmou, se mostrou que acrescentar essa segunda droga só acrescentava toxicidade. Então isso é o que é um estudo que a gente chama de negativo. Às vezes você tem um ganho de sobrevida ou um ganho de tempo de vida para o paciente, mas às custas de muita toxicidade, isso não adianta também. Né? Vou contar aqui para vocês uma coisa curiosa que eu vi lá na ASCO e vou aproveitar para fazer um exercício aqui com o Rafa. O congresso lá fora, né, fora do Brasil, ele não tem as portas fechadas para o paciente participar. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma legislação que não permite, por conta de uma questão relacionada à propaganda de remédio e tal, mas lá fora, né, você assiste a TV e vê propaganda de remédio e o paciente pode participar dos congressos. E eu conheci uma série de pacientes que estavam lá, que lá fora são as Patients Advocates, que assim, estavam lá para abraçar o cientista que permite com que ela fique viva, e aí aconteceu uma coisa super interessante. As pacientes americanas, elas usam muito o Twitter, e eu comecei a acompanhar um pouco algumas delas que eu tinha gostado. Eu conheci uma brasileira, que é a Julie, que tem câncer de mama metastático. Ela me contou uma coisa super legal. Ela faz parte de um comitê, ela mora em Washington, e ela faz parte de um comitê ligado à Georgetown University, que toda vez que os pesquisadores vão começar um estudo clínico novo, né, eles chamam esse grupo de paciente para contribuir com o desenho do estudo, lá no comecinho, assim, né? Então foi fantástico isso. Mas uma outra coisa, que elas estavam começando um movimento para chamar a atenção dos pesquisadores, de que as palavras importam. Né? O que aconteceu? Tinha sido publicado um estudo, e no texto do resumo ali, no abstract do estudo, estava escrito "patients fail". Né? Então, eu estava falando que, né, como se o resultado do estudo era negativo, porque os pacientes falharam, né? E elas estavam muito furiosas, porque elas estavam falando que, na verdade, não são os pacientes que falharam, mas sim o treatment fail, né? Então, elas estavam fazendo todo o movimento para os pesquisadores, para que os pesquisadores prestassem atenção com a palavra. E eu só estou falando isso, Rafa, porque tem uma questão muito polêmica, que você usou o termo, por exemplo, sobrevida. Sim. Né?
E eu acho que é importante a gente entender, né? É claro que a gente entende que o paciente não gosta de ser chamado de sobrevivente, mas sobrevida é um conceito importante, né? Eu acho que a gente às vezes presta atenção demais nesse termo, e é um termo ruim, obviamente, né? Mas sobrevida nada mais é que o tempo que o paciente vive, convive com a doença, sem que a doença progrida ou sem que ele venha eventualmente a falecer dessa doença. Isso é um termo que foi cunhado do ponto de vista estatístico, a gente utiliza. E, obviamente, a comunidade científica talvez deveria se preocupar um pouco mais em não usar nomes ou usar esse mediquês tão científico, porque pacientes ouvem esses termos e isso tem uma conotação ruim. Mas, por outro lado, a gente não pode ficar focando tanto na palavra e tem que focar mais nos avanços. Não, e realmente mas, por exemplo, essa explicação que você deu agora, ela é super necessária. Né? Então, entender por que, né, quando o médico está falando o resultado de um estudo clínico, que vai aparecer, com certeza, a palavrinha sobrevida. Né? Então, Mas só falando um pouco mais dos avanços, eu acho que, assim, obviamente, quem está nos assistindo pode ter qualquer tipo de câncer ou ser parente de alguém com qualquer tipo de câncer, e obviamente que nós não vamos conseguir passar por todos. Então, eu vou dar em linhas gerais o que está acontecendo, via de regra, na oncologia como um todo. Então, existem avanços, primeiramente em imunoterapia, que se tornou um grande braço, uma grande área de tratamento oncológico, assim como existe cirurgia. Existe o tratamento com a imunoterapia agora, que está permeando diversos tipos de câncer. Começou com melanoma, depois pulmão, depois câncer de rim, agora está entrando em cabeça e pescoço e outros vários, e está sendo cada vez mais eficaz. Isso é imunoterapia. Eu diria que imunoterapia é onde existem as maiores novidades em oncologia, é onde dois ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado em medicina foram justamente os descobridores de alguns checkpoints de imunoterapia, algumas moléculas de bloqueio do sistema imune que são quebradas pela imunoterapia para que o sistema imune consiga atacar o tumor. Uma segunda área de avanço é no que a gente chama de terapias-alvo. Com o conhecimento maior genômico dos genes dos cânceres, a gente consegue identificar um gene mutado, uma proteína decorrente desse gene mutado e tentar alvejar essa proteína de maneira adequada com o desenvolvimento de uma terapia-alvo. E existem cada vez mais terapias-alvos sendo testadas, embora a maioria das terapias-alvos não tenham trazido a cura de pacientes com doença disseminada, coisa que a gente começa a ver em alguns casos de imunoterapia. Mas existem avanços em termos de terapia-alvo, sem dúvida nenhuma. Terceiro aspecto é para doenças onde você tem uma curabilidade alta, a gente não está mais se preocupando só em aumentar de 95 para 97 a taxa de cura de uma doença, mas em manter esses 95 com uma toxicidade menor. A gente está cada vez mais se preocupando com a toxicidade do tratamento e a qualidade de vida do tratamento do paciente ao longo deste tratamento, justamente por conta do sucesso imenso já alcançado com esses tratamentos até agora, que é o caso que a gente está vendo em câncer de mama, que é a minha área, obviamente, é o que eu mais acompanho num congresso como esse. Então, em câncer de mama, a gente tem sobrevida da imensa maioria das pacientes, e a gente quer tratar com coisas menos tóxicas. A gente está descalonando o tratamento com quimioterapia, selecionando melhor qual é o paciente ou a paciente que precisa de quimioterapia, assim por diante, usando, além disso, terapias-alvo, né? E do ponto de vista cirúrgico, obviamente que conforme os tratamentos sistêmicos, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, vão se tornando mais eficazes, a cirurgia, obviamente, vai podendo ser um pouco menor, podendo ser um pouco mais restrita, cirurgias cada vez menos invasivas e menos mutilantes, sem que com isso o paciente perca a curabilidade ou sem que com isso o paciente viva menos, né? Então a gente está sendo cada vez mais parcimonioso com as cirurgias, assim como a gente está sendo parcimonioso com quimioterapias em doenças altamente tratáveis de outras maneiras. E esses avanços permeiam tudo. Agora, existem exemplos práticos, por exemplo, em câncer de pulmão. Câncer de pulmão antigamente era uma doença que começava com cirurgia e imensa maioria dos pacientes acabavam tendo uma recidiva que era tratada de maneira bastante paliativa com quimioterápicos tradicionais. Depois se descobriu que se você opera e logo depois dá uma quimioterapia, que a gente chama de adjuvante, você conseguiria talvez acrescentar alguma porcentagem de pacientes que estariam curados e certamente conseguiria prolongar o intervalo em que o paciente permanecia sem doença.
E agora, com a imunoterapia tendo entrado e tendo tido um sucesso estrondoso no tratamento da doença já disseminada de pulmão, o que se fez foi adiantar a imunoterapia agora e perguntar, será que se a gente dá imunoterapia antes da cirurgia, se eu hiperestimular o sistema imunológico antes da cirurgia, eu não consigo diminuir a quantidade de doença e facilitar uma cirurgia ou até ter um sucesso maior? E a resposta é sim. Isso está sendo conseguido e foram apresentados alguns trabalhos, com mais de um imunoterápico, que mostram essencialmente a mesma coisa. A imunoterapia antes da cirurgia pode sim reduzir significativamente a doença, em alguns poucos pacientes, poucos por cento de pacientes, desaparece a doença, se opera e não tem mais nada sobrando. E como na doença metastática a gente sabe que a associação de quimioterapia com imunoterapia é melhor do que imunoterapia sozinha, o que vai se tentar agora é quimioterapia com imunoterapia pré-operatório, com a esperança de reduzir significativamente a doença, que por enquanto vai continuar sendo operada, mas que em 5 anos, possivelmente, a gente vai conseguir selecionar muito bem quem precisa de fato ser operado e quem não precisa ser operado. Então, o avanço em câncer de pulmão, e como o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo, é tão estrondoso, é tão impressionante o que a gente está vendo em câncer de pulmão, que eu acho que vale a pena todo mundo saber, mesmo que não tenha nada a ver o teu interesse específico com o câncer de pulmão. Mas então deixa eu entender, assim, acho que você está trazendo uma... Eu realmente não estava acompanhando todas essas questões. E a gente vem trabalhando muito para discutir que o meu câncer de pulmão é diferente do Sim. seu, a importância de eu conhecer, né, o nome, sobrenome, apelido. Num caso desse, continua sendo importante eu saber qual é o meu tipo de câncer de pulmão? A resposta é, por enquanto, continua muito importante. Porque o que a Luciana está falando é, antes da imunoterapia, ou a gente tinha o câncer de pulmão geral, mas a gente tinha pequenos subgrupos, 5%, 7%, 3% dos cânceres que tinham uma determinada mutação que eu podia alvejar com uma terapia-alvo. Isso continua valendo? Continua. Mas isso só responde pela minoria dos pacientes com câncer de pulmão, para os quais eu tenho uma terapia-alvo que é eficaz. Mas essas terapias-alvo não estão curando o câncer de pulmão. A imunoterapia, ela abraça a quase totalidade dos casos de câncer de pulmão e consegue melhorar o prognóstico, melhorar a chance de prolongar a vida desses pacientes para a imensa maioria. Isso não quer dizer que a terapia-alvo deixa de ter importância. Continua tendo importância porque entra no leque de opções de tratamento, mas a imunoterapia vai virtualmente permear todos os pacientes com câncer de pulmão. Mas vai chegar uma hora, então, que você vai, sei lá, você vai ter que decidir entre terapia-alvo e imuno, ou que bom você tem as duas opções? Como é que você toma a decisão? Neste momento, é que bom você tem as duas opções para alguns pacientes. Mas eu acredito piamente que vai chegar uma hora onde nós vamos curar câncer de pulmão antes da cirurgia, sem operar, dando imunoterapia, seja associado a alguma terapia-alvo, seja associado a uma quimioterapia, seja uma associação de mais de uma imunoterapia, que desbloqueie o sistema imune para que ele ataque o câncer de várias maneiras. E aí sim nós vamos conseguir reduzir o tamanho do tumor e eventualmente curar ele. Mas então, no caso, para eu dar para um paciente imunoterapia, eu preciso saber algum tipo de marcador ou não? A resposta é, para os mais diversos cânceres que são tratados com imunoterapia, alguns deles você precisa provar que eles têm, por exemplo, para usar anti-PD1, você precisa provar que existe uma proteína chamada PDL1 acima de um determinado valor. Para algumas doenças é 1%. Isso eu vejo lá no material da patologia. Isso se faz no material de patologia. E alguns têm que ser testado nos linfócitos que estão infiltrando o tumor e outros se testa na própria célula tumoral. Então isso varia muito. Isso é uma tecnicalidade que não dá nem sequer para eu saber de todos os cânceres. Eu conheço câncer de mama, câncer de pulmão, mas eu não conheço o câncer de cabeça e pescoço, que eu não trato, por exemplo. Então eu não conheço exatamente o detalhe. E esses detalhes vão ter que ser conhecidos pelo patologista. Ele já recebe uma peça de câncer de mama, por exemplo, triplo negativo, ele tem que saber que parte do que ele vai testar é se existe PDL1 nos linfócitos infiltrando o tumor. O patologista que vai laudar um câncer de pulmão metastático, uma biópsia de uma metástase de câncer de pulmão, ele tem que saber que ele tem que checar PDL1 para saber se é mais de 50% ou não, se está em primeira linha ou não, etc. Por quê? Porque tem situações nas quais eu posso usar imunoterapia sem saber se tem o tal do PDL1.
segunda, terceira linha, eventualmente pode ter ação mesmo sem saber, mas em primeira linha eu precisaria saber e só está indicado se estiver acima de uma determinada quantidade esse PDL1. Então isso é bastante complexo e o avanço é virtualmente mensal, tem novidades, mas eu acho que é importante saber que em câncer de pulmão está existindo uma revolução incrível no que tange a eficácia da imunoterapia. E a imunoterapia já entrou para câncer urotelial, de bexiga, de ureter, já entrou para câncer de pescoço. Em melanoma, o maior sucesso até hoje de imunoterapia, sem dúvida nenhuma, é no melanoma. Melanoma também continua sendo importante você conhecer se tem determinados alvos para terapia-alvo, mas a imunoterapia parece propiciar um benefício incrível para uma grande proporção dos pacientes com melanoma. Mas teve alguma coisa, não teve NASCO de melanoma? Sempre tem, sempre teve. Melanoma não é a doença da minha especialidade, então não sei te dizer cada trabalho que foi apresentado, mas o que a gente sabe em melanoma, grosso modo, com imunoterapia? Muitos pacientes com doença disseminada, se dá imunoterapia e a doença vai embora, some. Pode demorar mais do que, sei lá, 6 meses para desaparecer, 8 meses, 9 meses, e aí desaparece. E você faz PET scan, tomografia e não vê nada. E aí você continua dando imunoterapia. A pergunta é, eu tenho que dar para sempre? E a resposta é provavelmente não. E de fato, com 2 anos de imunoterapia, desde o momento em que o paciente está sem evidência de doença, se você para a imunoterapia e depois acompanha esses pacientes, a imensa maioria continua sem evidência de doença 1, 2 anos depois. E a pergunta é, será que esses pacientes estão curados? E a resposta é, eu não vou falar a palavra curado, porque eu preciso acompanhar esses pacientes por mais tempo. Mas eu posso dizer que 1, 2, 3 anos depois, apenas uma minoria destes pacientes que pararam a imunoterapia, que foi eficaz há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, ou 3 anos atrás, apenas uma minoria desses pacientes tiveram uma volta da doença. No entanto, o que foi mostrado agora na ASCO é que quando a doença volta, você retomar a imunoterapia não parece ter a mesma eficácia necessariamente. Isso são coisas que a gente está aprendendo agora. E o que isso mostra também, para mim, é muito interessante ver. Há 15 anos atrás, eu já ia para a ASCO, e eu confesso que eu tinha a pretensão, pelo menos, de ver tudo, gastrointestinal, pulmão, mama, etc., tumores urológicos, e eu conseguia, de certa maneira, acompanhar tudo e ter uma boa ideia do que estava acontecendo em todas as áreas. Hoje isso não é verdade. Quem disser que consegue saber de todos os tumores, ou está se enganando ou está enganando para quem está falando. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns médicos e era muito assim, não, eu estou olhando mama, não, eu estou olhando mais a parte urológica, eu estou olhando, realmente não dá. É né? impossível. Tem uma necessidade de aprofundamento. É impossível, mas por outro lado, em compensação, surgiram aí as plataformas ou diretrizes que são facilmente acessíveis para qualquer médico. Então eu não vou dizer que um oncologista geral que está trabalhando no interior, por exemplo, não seja capaz de tratar 85, 90% dos cânceres de maneira adequada. Consegue, ele vai lançar mão de diretrizes que cobrem 80% das situações clínicas, ele consegue ler, ver na hora que ele vai ver o paciente, opa, vi diagnóstico tal, entro na diretriz, o que é recomendado para essa doença? Ele pode até ver um desses por ano. Ele não vai errar, porque tem uma diretriz lá. Agora, ter um aprofundamento para saber tratar de maneira mais delicada e com uma nuance maior, você foca numa área. Eu foco em mama, outros focam. Será que vai começar a ter oncomama, oncopulmão? Não, já tem grandes centros em São Paulo, por exemplo. Mas você acha que vai ter alguma subespecialidade ainda? Será oficialmente? Eu sei que os médicos escolhem suas preferências. Hoje nós escolhemos nossa preferência em grandes centros, né? Obviamente que alguém que está no interior é um oncologista geral, na verdade, ele ajuda muito mais vidas, com muito mais doenças do que eu sozinho lá num hospital de grande excelência fazendo só câncer de mama, né? Em câncer de mama especificamente, que é o câncer aqui mais prevalente entre as mulheres no Brasil, eu acho que houve avanços importantes, né? Avanço em 2 áreas. Segura. Acho que tem pergunta lá no Instagram. Então, vamos ouvir um pouco de perguntas. Tem várias, mas só aproveitando essa questão aí das novidades para câncer de pulmão, estão perguntando aqui se seria caso somente de câncer de pulmão primário ou não, essas principais novidades. Isso. Quando a gente fala em câncer de pulmão, nós estamos falando que o primário nasceu no pulmão. Nós não estamos falando de uma metástase de um câncer de rim que foi para o pulmão, ou de uma metástase de um sarcoma que foi para o pulmão. Nós estamos falando de um câncer que nasceu no pulmão. É um carcinoma não pequenas células originário no pulmão, um câncer de pequenas células e assim por diante. É câncer de pulmão. Tem mais, Fran?
tem sobre outros assuntos. Tem a Anne, nossa voluntária, quer saber se tem novidades para câncer de ovário, além do Lynparza. E a Rose quer saber se já está disponível imunoterapia para câncer de mama triplo negativo. Então vamos começar por ovário. Ovário não é minha área de tratamento, mas a droga que ela menciona ali, Lynparza, é uma droga que de fato foi aprovada para manutenção. Ela originalmente era somente utilizada para pacientes cujo câncer de ovário era decorrente de uma determinada mutação em alguns genes, BRCA1, BRCA2. E essa indicação foi ampliada recentemente para um tratamento de manutenção após um tratamento quimioterápico, e isso se estendeu além dessas pacientes só com a mutação. Então, existe esse avanço relativamente recente no que tange ao tratamento do câncer de ovário. Especificamente, eu não vi nada de grandioso novo que tenha sido apresentado na ASCO, mas eu fortemente recomendo a ela que pergunte para sua oncologista, seu oncologista, se houve alguma novidade na ASCO. E eu queria que todo paciente fosse proativo em perguntar o que teve de novidade no congresso aí da Sociedade Americana. Eu acho que só linkando com isso, especificamente esse medicamento depende do BRCA, né, positivo. Ele é mais eficaz se a mulher tiver mutação de BRCA, mas em câncer de ovário ele está aprovado mesmo para a mulher que não tem mutação de câncer de BRCA, na manutenção pós um tratamento inicial. Tá. Mas falando um pouco do BRCA, eu acho que apareceu um link também em intrapâncreas, não foi? Sim, um dos trabalhos mais importantes, também um outro trabalho da apresentação plenária, uma apresentação plenária, foi justamente o uso dessa medicação em pacientes que têm mutação de BRCA, cuja manifestação foi câncer de pâncreas. E se mostrou, assim como em ovário BRCA mutado, assim como em mama em BRCA mutado, se mostrou uma droga eficaz em câncer de pâncreas com mutação de BRCA. O detalhe é que o percentual de pacientes com câncer de pâncreas que tem esse câncer como consequência de uma mutação predisponente no BRCA é muito pequena, são mutações raras. Mas foi importante também que eles não olharam só BRCA, eles olharam algumas outras mutações também, e em algumas outras mutações se mostrou eficácia também do olaparib, no caso dessa droga, para câncer de pâncreas decorrente de outras mutações aí que causam um desarranjo na correção de erros de DNA nesses tumores. Então, para pâncreas houve um avanço, mas esse avanço se restringe aí a mais ou menos 5, 7% dos pacientes com câncer de pâncreas. Rafa, deixa eu só voltar numa pergunta que ela já fez. Desculpa. Tá, imunoterapia em câncer de mama. Então, isso, na verdade, não foi nenhuma novidade da ASCO, embora lá tenha sido atualizado o trabalho da imunoterapia, mas a imunoterapia em câncer de mama, ele só tem uma indicação para o que a gente chama de câncer de mama triplo negativo. E no Brasil ele foi aprovado só em primeira linha de tratamento, ou seja, quem acabou de ser diagnosticado com doença metastática, triplo negativo, que é aquela mulher que não se beneficia de hormonioterapia nem de terapia anti-HER2. Para esta mulher, a combinação de uma droga imunoterápica moderna, a atezolizumab, associado a uma droga quimioterápica que chama nab-paclitaxel, de fato se mostrou mais eficaz do que quimioterapia sozinha, desde que você selecione a paciente. Você tem que pegar o tumor dessa paciente ou a biópsia da metástase dessa paciente e demonstrar que existe mais de 1% de expressão de PDL1 nos linfócitos que estão infiltrando o tumor, Então, hiperselecionando, não é só triplo negativo, é PDL1 maior do que 1%, é primeira linha de tratamento, essas mulheres se beneficiam e você tem ganho de sobrevida global, ou seja, é outro termo horrível, mas que é usado cientificamente, mas basicamente você consegue prolongar a vida desta paciente. Não é só prolongar o tempo de controle da doença, mas proporcionar mais meses de vida para essa paciente na média. Sempre vão existir pacientes que não vão responder, sempre vão existir respondedores extraordinários cuja duração de resposta vai ser muito prolongada e elas vão viver muito mais. Então, hoje eu vi a minha primeira paciente, desde que foi aprovado aí há menos de um mês atrás no Brasil pela Anvisa essa medicação, para essa indicação, hoje eu vi minha primeira paciente para a qual eu indiquei essa nova modalidade de imunoterapia para câncer triplo negativo metastático. Tem um detalhe aí que a CEMED, que é a comissão que precifica a medicação, ainda está precificando essa nova apresentação dessa imunoterapia. Não saiu ainda, mas isso é uma questão aí de algumas semanas ou um mês a mais.
Eu queria que você continuasse na mama, mas a Maria do Carmo não é só no Instagram, não. Ela tá pedindo pra gente responder. Rafa, ela tá contando, né, que ela ficou triste com a questão do sarcoma, Sim. né, meu sarcoma sinovial raro, de alto grau e malignidade, fazendo 3 anos não tive ainda remissiva, nem metástase, meu tratamento foi no Camargo, tinha 50 anos, me chateei, esperava ter ajudado as pessoas, até porque, digamos, fui patrocinada pelos americanos. Acho que ela deve ter será que ela participou da pesquisa? Não sei, Maria do Carmo. Mas ela está perguntando aqui, nesse caso não avançou. Mas então, devo me considerar sobrevivente no tempo de sobrevida? Eu acho que é legal você explicar um pouco. Assim, existe uma preocupação, uma pergunta muito frequente de pacientes que me perguntam assim, quanto tempo eu vou viver? E a resposta é, eu não sei, a minha bola de cristal está quebrada, veio quebrada comigo ao mundo. Então, eu não consigo dizer. O que eu consigo, no máximo, saber é estatisticamente, olhando uma centena ou milhares de pacientes tratados da maneira em que você vai ser tratada, a média das pacientes viveu tanto tempo, mas tem os 5% que viveram muito menos, tem os 5% que viveram muitíssimo mais, e tem um outro X% que viveu aí no meio. Então, para uma paciente individual, embora não se trate de esconder o quanto a gente tem de expectativa de vida, não adianta eu fazer uma previsão. O que a gente tem que ter consciência é que está fazendo o melhor tratamento que existe a qualquer momento, para qualquer paciente, e isso não é só o melhor de eficácia, é o melhor também de segurança, de pouca toxicidade, né? Eu tenho que pensar, se eu não vou curar uma mulher, eu tenho que pensar na qualidade de vida dessa mulher. Não é só fazer ela viver um mês a mais, é viver com qualidade o tempo que um tratamento permite, ou a ausência de um tratamento permite. E acho que mais que isso, Rafa, assim, o viver, gente, tem tantas outras, né, questões que a gente sabe que não vai ser só o tratamento que vai ser o único determinante. Então, como você está vivendo, como é que você está cuidando, né, da sua alimentação, do seu sono, do exercício, do seu aspecto emocional, né? Tem tantas outras aí questões que precisam ser cuidadas, que eu vou ainda cutucar o Rafa para a gente falar um pouco disso, porque nem sempre dá tempo para o oncologista olhar e priorizar tudo isso, e isso é uma questão muito importante para os pacientes. Mas espero, Maria do Carmo, que você tenha, né, ela falou de novo aqui que ela iniciou com a triste notícia do sarcoma de partes moles, e todas as vezes que ela fala do sarcoma de membro inferior, parece que acho que ela não tem muita informação. Ela está falando que ela participou da pesquisa, isso. Ó. Ela participou da pesquisa. Eu, por exemplo, ela falou, não é que ela interessa por quanto ela vai viver, é que ela achou que ela tinha ajudado na pesquisa. Mas ela ajudou na pesquisa. Você ajudou certamente. Ajudou, com certeza. Neste momento, você ajudou para que os próximos pacientes não sejam submetidos a um tratamento que pode ser tóxico sem ser eficaz. Então, isso é que é fantástico de participar de uma pesquisa clínica. Às vezes o paciente não se beneficia. A gente não sabe se ele se beneficia. Se eu soubesse a resposta de um estudo, eu não faria o estudo. Eu daria aquela droga para todo mundo. Quando eu faço um estudo, eu estou tentando responder uma pergunta. E quando se trata de uma droga nova, a expectativa é que ajude, mas a gente não tem certeza. E às vezes a paciente não se beneficia, mas poupa pacientes futuros de serem tratados de maneira ineficaz, ou inadequada, ou tóxica em excesso. Então, parabéns por ter participado, é absolutamente fantástico. Você sim ajudou os próximos pacientes a viverem melhor com esta doença. Mesmo que você não tenha ajudado a trazer uma droga para o mercado que prolongasse a quantidade de vida, que prolongasse a vida deles. Rafael, ele está fazendo uma pergunta que eu não sei agora se ele está... Eu tenho a impressão que tem a ver com imunoterapia, porque eu também vi uma discussão importante lá na ASCO, que eu confesso que eu não entendi tudo, mas que falava muito de uma questão de inclusão nas pesquisas de imunoterapia de quem tem alguma doença autoimune já anteriormente. Sim. Tem isso acontecendo? O que acontece é que a imunoterapia moderna, ela exacerba ou pode exacerbar toda doença autoimune pré-existente. Mesmo quem não tem doença autoimune pré-existente pode desenvolver uma doença autoimune que vai afetar as glândulas. Então, por exemplo, ela pode suprimir a função da tireoide, suprimir a função produtora de hormônio. Isso é um efeito colateral de imunoterapia. Um efeito colateral de imunoterapia que pode ocorrer, não é que vai ocorrer. Mas quem já tem uma doença pré-existente, como lúpus, artrite reumatoide, psoríase, por aí vai, Sjögren, etc., pode ter com uma maior frequência uma exacerbação disso, e esse é um problema. E aí você diz,
originalmente, quando você faz um estudo com uma droga, você não quer correr riscos. Então, você excluía, limpava a população de pacientes que você incluía, dizia, olha, não pode participar quem tem metástase cerebral, não pode participar quem tem doença autoimune por causa do risco de exacerbação, não pode participar esse, não pode participar aquele. Ok, mas na população geral, pessoas que têm doença autoimune desenvolvem câncer também. E aí, eu não posso dar imunoterapia? Quer dizer que a imunoterapia não vai ser eficaz? E a resposta é não, ela pode ser eficaz, só que ela vai exacerbar, ela vai ter um risco maior. E o que agora está começando a se discutir é, bom, a resposta sobre se imunoterapia é boa ou não é boa para determinados cânceres já foi respondida. Ela é boa para melanoma, é boa para pulmão, é boa para câncer urotelial e por aí vai. Próxima pergunta. Quão arriscado é eu tratar com imunoterapia um paciente que já tem uma doença autoimune? Ou outra, quão arriscado é eu tratar um paciente com AIDS e que tenha, que precise de imunoterapia? Ou uma outra que ainda não foi respondida, quão perigoso é eu tratar com imunoterapia um paciente que tenha passado por um transplante de órgão, e que, portanto, ele toma imunossupressor? Será que eu posso dar um imunoestimulador? E essas perguntas estão começando lentamente a ser respondidas. Eu tive a impressão de que nesse estudo que eu estava, que estudou, que incluiu nos estudos quem já tinha uma doença autoimune, não teve problema. Você já viu esse resultado? Então, eu não vi esse resultado da ASCO. Eu tenho pessoalmente um paciente que eu me lembro agora, que está tomando imunoterapia com câncer de uretério. Ele tinha uma psoríase já. De fato, essa psoríase piorou um pouco ao longo da imunoterapia. Ele vai lá, faz tratamento tópico, ou depois faz tratamento com raios ultravioletas, etc., e melhora. Agora, pode ser que a pele dele tivesse mais bonita se ele não estivesse tomando imunoterapia? Pode, mas pode ser que ele não estivesse vivo se ele não estivesse tomando imunoterapia. Então, você tem que ter um balanço. A outra dúvida é um pecado usar um pouco de corticosteroides em alguém que está usando imunoterapia? É óbvio que a preferência é não usar corticoide porque ela suprime a imunidade. O corticoide suprime a imunidade. Mas se você tem uma doença autoimune grave, você tem que tratar, você tem que usar corticoide. A pergunta é, eu vou perder toda a eficácia da imunoterapia se eu usar o corticoide? A resposta é não. Então eu acredito que o trabalho que você viu, vou ter que olhar esse trabalho, seja nessa linha de que, olha, pode sim usar em paciente com doença autoimune. Se piorar, você pode sim fazer imunossupressão com corticoide temporariamente. Isso não vai necessariamente afetar negativamente o tratamento do câncer com imunoterapia. Tem aí, Fran? Tem várias perguntas ainda sobre questão do câncer de mama. Acho que é legal você falar mais de mama, né? Tem gente perguntando, fala um pouquinho sobre a nova droga para HER2 positivo. Tá. Tem gente aqui também querendo saber se tem alguma atualização quanto ao tempo de uso do tamoxifeno para pacientes com câncer de mama com receptor de hormônio, se tem novidades. Tá. Tem bastante perguntas sobre mama e tem uma querendo saber um pouquinho se tem novidades sobre câncer de rim também. Tá. Então vamos primeiro falar do câncer de mama em relação à duração da hormonioterapia, né? Então a hormonioterapia historicamente pós-operatória, ou seja, paciente que eu acho que eu curei, só que eu tenho o risco de que tenha alguma célula sobrado, eu vou e dou hormonioterapia, seja depois de químio, seja sem químio, eu dou hormonioterapia por alguns anos. Normalmente isso era dado por 5 anos, historicamente. Até que se provou que mesmo depois dos 5 anos de hormonioterapia, existiam recorrências, existiam recidivas. A doença às vezes voltava com 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí a próxima pergunta foi, e se eu prolongasse a hormonioterapia? Isso não evitaria algumas dessas recidivas? Isso foi estudado. Então, 5 anos de tamoxifeno, mais 5 anos de tamoxifeno. Eu vou diminuir o número de recidivas? A resposta é vou diminuir. Isso quer dizer que eu tenho que dar para todo mundo? Não, a minoria das pacientes teria uma recidiva, mas se eu começar a dar para todo mundo, eu tenho efeito colateral para todo mundo. Então, a gente tem que começar a selecionar qual é a paciente para qual faz sentido dar mais tempo de hormonioterapia. E depois, não foi só o tamoxifeno, entraram outros hormonioterápicos no cenário. Então, existe uma classe chamada inibidor de aromatase. Então, se eu começo com o tamoxifeno, eu poderia esticar com mais 5 anos de tamoxifeno. Ou, se eu começo com o tamoxifeno, eu poderia mudar depois para o inibidor de aromatase por 5 anos, ou por 10 anos. Ou, se eu começo com o inibidor de aromatase, eu poderia dar mais 5 anos de inibidor de aromatase. Então, são várias perguntas, mas, grosso modo, quanto maior o risco da doença voltar,
maior a tendência que eu tenho em prolongar a hormonioterapia. Quem é que determina esse risco? O tamanho do tumor, a presença ou ausência de comprometimento de linfonodos na axila, me deixam preocupado a ponto de eu querer prolongar a hormonioterapia, seja com o tamoxifeno, seja com o inibidor de aromatase. Agora, além disso, eu posso intensificar a minha hormonioterapia. Então, na mulher que não está na menopausa ainda, se eu induzir a menopausa e der hormônio para ela, hormonioterapia, eu vou fazer essa hormonioterapia mais eficaz em reduzir o número de recidivas. Então, não é só prolongar, mas também intensificar a hormonioterapia. E por último, existem hoje algumas assinaturas gênicas, onde a gente testa determinados genes no tumor, que podem nos ajudar a saber para que paciente eu devo sim ou não devo prolongar a hormonioterapia. E isso tem um monte de detalhes embutidos, e não dá para eu responder especificamente para a paciente que está nos perguntando agora, porque eu precisaria saber literalmente todo o caso dela, para saber se no caso dela isso precisaria ser aplicado, esse prolongamento da hormonioterapia, ou dar uma intensificação da hormonoterapia e por quanto tempo. Via de regra, hoje na maioria das pacientes, a gente trata entre 5 a 7 anos, algumas a gente estica para 10 anos, mas isso ainda não é uma regra geral. A outra pergunta foi em relação a novas terapias anti-HRI2. Então, de fato, nós já temos algumas terapias anti-HRI2 aprovadas no Brasil. O trastuzumab, mais tradicional, o lapatinib, que hoje é pouco utilizado, é um comprimido que causa muito diarreia, mas que está no arsenal também. O pertuzumab e o TDM1. E eu usei aqui só o nome químico de todas elas e não o nome comercial. E todas essas drogas vêm sendo utilizadas, inicialmente eram usadas na doença metastática, depois passaram a ser dadas no que a gente chama de tratamento adjuvante, pós-operatório, neoadjuvante, pré-operatório. A grande mudança recente que houve se você começa antes da cirurgia com tratamento pré-operatório com 2 anticorpos, e você opera ao final desse tratamento pré-operatório e sobrou doença, você poderia trocar por um outro anticorpo, para o TDM1, porque trocando, ao invés de manter o mesmo anticorpo, você proporcionaria uma maior chance de que essa paciente não tenha uma recidiva, e isso é muito significativo. Então, houve avanços nesse sentido. E na doença metastática, para quem já falhou trastuzumab, pertuzumab, TDM1, estão surgindo outras moléculas, algumas delas ainda em fase mais precoce de desenvolvimento, outras em fase mais avançada de desenvolvimento. Recentemente houve uma publicação a respeito de uma dessas moléculas, que ainda tem um código lá, não decorei o nome, que parece excepcionalmente eficaz, inclusive para quem tem menos dessa proteína chamada HRI2. O que é muito impressionante. Essa droga parece um pouco tóxica, está em fases iniciais de desenvolvimento, mas é uma droga extremamente interessante. A gente acredita que nos próximos anos, se a toxicidade permitir, essa droga deva entrar no arsenal de terapêutica. E agora na ASCO foi apresentada uma outra droga chamada margetuximab, que, para ser sincero, não me impressionou muito o resultado. Ela foi comparada aí com outro tratamento também, incluindo terapia anti-HER2, mas não me chamou muito a atenção do ponto de vista de eficácia, não sei se isso vai adiante. E por último, existe uma outra droga que não está aprovada no Brasil, chamada neratinib, nos Estados Unidos é utilizada em algumas situações raras, bastante tóxica, muita diarreia, mas que foi comparada com lapatinib agora, ambas associadas com uma quimioterapia, e neratinib parece ser melhor do que lapatinib, né? Quanto isso realmente muda o cenário realmente para paciente, provavelmente não muito. Essas drogas, nem neratinib, nem essas drogas em desenvolvimento precoce estão aprovadas no Brasil ainda, mas eu acho que mais importante, talvez, do que a gente olhar para essas novas moléculas, é que a gente consiga oferecer para todas as pacientes do nosso país as drogas que a gente já sabe que são eficazes, já estão disponíveis no nosso país, no Brasil, né? Então, que a gente consiga disponibilizar trastuzumab para toda mulher que precisa, pertuzumab para toda mulher que precisa, TDM1 para toda mulher que precisa, eventualmente lapatinib para toda mulher que precisa. Você já falou um pouquinho, acho que só faltou você falar, tem alguma coisa para quem é hormônio positivo metastática? Hormônio positivo metastático, foram apresentados dados de um estudo muito importante, chama MONALISA 7,
que usa uma classe de medicações chamadas inibidores de CDK4 e 6, a droga se chama ribociclib. E esse foi o primeiro estudo onde, associando esta classe de medicações, inibidor de CDK4 e 6, com hormonioterapia, que se demonstrou que as mulheres vivem mais tempo. Tá? Isso é uma coisa que a gente já suspeitava com base em resultados preliminares de vários estudos com várias drogas inibidoras de CDK4 e 6, mas que pela primeira vez se mostrou um ganho de sobrevida global, um prolongamento da vida dessas mulheres. Nesse estudo especificamente eram mulheres que não tinham entrado na menopausa ainda. Você bloqueia o ovário, dá a hormonioterapia junto e dá esse inibidor, versus bloqueia o ovário e dá a hormonioterapia apenas. E a gente sabe que elas vão viver mais se você der em primeira linha essa associação com o inibidor de CDK4/6. Os inibidores de CDK4/6, embora tenham o registro da Anvisa já há um bom tempo, eles lamentavelmente não entraram no tal do rol da ANS. Então, mesmo na saúde suplementar, ainda está difícil para a gente oferecer para a maioria das pacientes. Muitas delas judicializam, o que é uma tragédia, a judicialização na medicina. E no SUS, lamentavelmente, a gente ainda está longe de poder oferecer isso para as nossas pacientes. Agora, com este ganho, com a comprovação do ganho em sobrevida global, ou no prolongamento da vida dessas pacientes, eu acho que a gente vai ter mais argumentos cada vez para tentar, de certa maneira, convencer o governo, o Ministério da Saúde, da importância e da necessidade de se oferecer essas medicações para toda a população que precisa, e não só para os 20% que tem um seguro de saúde. Tem aí, Fran? Acho que depois tem que falar de rim. Tem só perguntando se tem novidades para rim e tem gente também perguntando se tem novidades para linfoma não Hodgkin. Tá. Em relação a rim, eu confesso que eu ainda não tive o tempo de olhar o que foi apresentado de novidade, mas a novidade maior, na verdade, ela foi publicada 1 ou 2 anos atrás, agora 1 ano e meio atrás, que é uma associação de imunoterápicos sendo mais eficaz do que o que a gente chamava de terapias-alvo, o Sutent, sunitinib, que era a droga mais utilizada para câncer renal metastático. Então, a associação de 2 imunoterápicos, ipilimumab e nivolumab, é o que teve o melhor resultado do ponto de vista de redução da doença e também do ponto de vista de prolongamento da vida desses pacientes. E hoje, sem dúvida, é o tratamento de primeira linha preconizado para a imensa maioria dessas pacientes, excetuando um pequeno grupo de pacientes que tem um prognóstico melhor por uma evolução de doença muito insidiosa, etc. Existem alguns critérios de benignidade ou de doença menos agressiva que fazem com que essa imunoterapia não necessariamente seja melhor. Mas para a maioria dos pacientes com câncer renal hoje, imunoterapia deve sim entrar no arsenal de tratamento do câncer renal metastático. Dito isso, eu realmente não tive tempo de olhar tudo que foi apresentado em relação ao câncer renal. Existe associação de drogas em câncer renal, de imunoterapia com terapias semelhantes aí ao sunitinib ou pazopanib, que está sendo levado adiante. Eu precisaria olhar isso com calma, mas mais uma vez, recomendo a você, paciente, que está nos perguntando, que por favor, pergunte ao seu paciente, mande um WhatsApp para o seu paciente, para o seu médico, desculpa, mande um WhatsApp para o seu médico antes da consulta e diga: doutor, você olha, por favor, se na ASCO teve alguma apresentação pertinente para o meu caso que possa me ajudar. Eu acho que isso é importante, né? Eu recebo literalmente todos os dias mensagem de WhatsApp de pacientes perguntando: tem alguma novidade por causa do congresso, etc. Isso é parte da nossa obrigação. Olha, você falou isso da primeira vez, teve gente que perguntou como faz para clonar o Rafa, para eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada também agora com esse seu comentário, porque eu duvido que tenha todos os pacientes que têm o WhatsApp do médico. Mas é a forma de falar, isso é a maneira de dizer, claro. Mas eu acho dá assim... Dá para se preparar para a próxima consulta, põe isso no caderninho. A gente quer pacientes proativos também, entendeu? Eu vou dizer que, embora seja difícil para o médico lidar com um paciente, entre aspas, perguntão, isso nos estimula, isso te faz estudar, isso realmente é importante para a gente, né, para o nosso desenvolvimento. E é inviável você saber sobre tudo. O médico não tem a obrigação de saber sobre tudo, nem a condição de saber sobre tudo. Se eu tenho pacientes com câncer renal que vem amanhã, eu vou ter que estudar hoje à noite o que dizer para esse paciente amanhã. É assim, eu não vejo isso toda hora, todo dia. Né? Então, a gente tem que realmente focar numa área de expertise,
e para as outras, estudar antes de ver o paciente. Isso faz parte da profissão. Ana, você que está chegando, a gente já falou sobre novidades para ovário, e para Vera Lúcia a gente também acabou de falar sobre, né, câncer de mama metastático para quem é hormônio positivo e HER negativo, tá falando aqui, então volta lá do comecinho depois, que isso fica gravado aqui no Face, só para a gente não ter que voltar e falar tudo de novo. O que saiu de qualidade de vida? Primeiro que a maioria dos estudos modernos incluem no desenho do estudo, que nem você falou, eles chamam pacientes para saber o que mais que importa, até por pressão de pacientes, ele se embute muito avaliação de qualidade de vida e não só eficácia de tratamento. Isso, por meio de inclusão de questionários específicos. Questionários específicos de qualidade de vida em vários aspectos. Questionários de dor, questionários de qualidade de vida, questionários diversos. Inclusive, se inclui cada vez mais pacientes idosos em estudos também. E, especificamente em mama, eu tinha mencionado que cada vez mais a gente usa assinaturas gênicas para nos ajudar a decidir qual é o paciente que vai precisar, de fato, de quimioterapia pós-operatória, porque a gente pode selecionar uma imensa maioria, 70% das pacientes para as quais tradicionalmente a gente dava quimioterapia, a gente consegue excluir da necessidade de quimioterapia, graças à utilização de alguns parâmetros clínicos e ou de assinaturas gênicas. Óbvio, isso tem um custo, isso não está disponível para todo mundo por conta desse custo, mas isto nada mais é do que a gente focar na qualidade de vida da paciente. Não só eu vou te curar, mas eu quero te curar com qualidade de vida, minimizando a utilização de quimioterapia. Colo retal. Colo retal é uma área que eu não acompanhei estritamente o que foi apresentado lá, mas conversei com um colega que vê bastante colo retal, perguntei para ele na lata, assim, o que tem de novidade que eu tenho que saber? Aí ele olhou com a sua cabeça e falou, putz, não teve nada de grandioso, novo para câncer colo retal. Ficou muito claro já nos últimos 2 anos que o tempo de duração da quimioterapia pós-operatória para a grande maioria dos cânceres de cólon pode ser reduzido de 6 meses para 3 meses. Isso foi confirmado de novo agora com o trabalho. E existem dados de que em doença metastática você intensificar a quimioterapia juntando 2 classes de drogas que sabidamente eram eficazes de maneira separada, agora juntando, isso se tornou mais eficaz, está sendo utilizado. Existem algumas terapias antiangiogênicas sendo utilizadas, com sucesso apenas moderado, mas eu confesso que eu não sei tudo que foi apresentado lá, então não vou me atrever a dizer. Mais uma vez, recomendo, fale com o seu médico, avise para o seu médico, doutor, eu soube que você foi para o congresso da Sociedade Americana, olha para mim o que tem de novidade que possa ser pertinente ao meu caso. Né? Isso é muito importante, assim, a gente toda hora vê, eu tenho agora um paciente com câncer de pulmão, que está numa situação onde ele já falhou vários tratamentos e hoje ele ficou eufórico porque eu falei para ele de uma novidade que acabou de ser publicada, de uma nova droga que potencialmente a gente vai conseguir lançar mão para o caso dele. Então, assim, isso faz muita diferença e cabe a nós estudar, ir atrás, né? Então, Rafa, mas assim, acho que tudo que você tem, né, de bacana da gente poder compartilhar é a ciência aí, acho que viva, né, no dia a dia, vai, estuda, pensa numa nova pergunta, descobre-se uma nova molécula, mas eu senti um tom ali bem constante durante a ASCO toda, que era essa insistência por questões de retomar questões de humanização, né, eu participei de uma sala, por exemplo, que comparava, que estava entendendo um pouco o uso de Smart Sheet, de Smart Sheet é o nosso negócio aqui, de smartphone, de aplicativos, de tecnologia, mas o foco era, por exemplo, adesão no tratamento. Isso. Então, o que existe de prático aí? Obviamente que hoje em dia existe essa febre por aplicativos, febre por inteligência artificial, etc. E houve 1 ano ou 2 anos atrás na ASCO a apresentação de um trabalho importante, onde com a ajuda de um aplicativo que o paciente baixava e fazia o upload de informações sobre o que ele estava sentindo, os sintomas dele, isso era filtrado pelo aplicativo, mandado para uma enfermeira, que nos Estados Unidos é chamada de uma nurse practitioner, que é uma enfermeira super treinada para casos de oncologia, ela conseguia responder pelo aplicativo, solucionar X% dos casos, e isso embutiu ou trouxe uma melhora na qualidade de vida dos pacientes. E isso, de fato, em larga escala, é muito importante, porque é como você estava falando, não é a maioria dos pacientes que tem o telefone celular do seu médico ou da sua enfermeira para poder ligar e ter uma resposta. Agora, a gente não pode confundir a possibilidade de oferecer um serviço assim via aplicativo em grande escala, confundir e dizer que isso
é qualidade melhor do que um contato humano direto. Não, isso então, nunca vai substituir. Isso foi legal. O estudo mostrava isso. Então, tinham lá 3 braços do estudo. Era só o SMS. Né? Então, não existia nenhuma troca. A pergunta ia para o paciente responder e pronto. Né? E o que mais teve sucesso, o que mais mostrou né, uma diferença aí na questão de adesão do tratamento, era onde tinha as duas coisas. Isso. Onde tinha a tecnologia e a enfermeira disponível. Perfeito. Né? Então, assim, eu não acredito que aplicativo nenhum, tecnologia nenhuma e inteligência artificial nenhuma irá conseguir substituir a figura de uma enfermeira dedicada, de um médico dedicado no que tange a oncologia. Porque não se trata só de um câncer e da melhor molécula para tratar. Existe um componente humano, psicológico, intangível por um aplicativo, e onde você precisa olhar dentro do olho do teu paciente, e ele olhar dentro do teu, você falar, eu sei o que eu estou fazendo, nós vamos tentar isso aqui, ele olhar dentro do teu olho e acreditar nisso. E isso embute uma qualidade de vida que nenhum aplicativo vai conseguir embutir. Cabe, obviamente, ao médico se informar e saber tudo que existe de tecnologia para auxiliá-lo em tomar a melhor decisão possível. Agora, isso é muito lindo eu falando aqui, mas isso na prática não é real. Por quê? Porque existe um déficit de oncologistas em diversas áreas do Brasil, embora exista um excesso em outras áreas, né? E vai ter muitos pacientes que vão depender de um oncologista que não tem mais do que alguns minutos para dedicar a ele. Então, nesse sentido, em larga escala, você poderia dizer, puxa, a disponibilização de aplicativos de informação online poderia ser muito útil. Sim, isto é útil, mas a gente não pode se apegar a isso como a última Coca-Cola do deserto ou a salvação de tudo, porque isso não será a salvação de tudo. Então, a inteligência artificial é uma coisa que está entrando indiscutivelmente em saúde. Existem áreas para onde vai entrar mais, áreas onde vai entrar menos. Para aqueles poucos oncologistas que estiverem nos ouvindo, não se preocupem. Inteligência artificial não será capaz de substituir o trabalho de um oncologista, porque câncer tem, não só câncer, mas câncer também tem um componente, embute um componente humano que um aplicativo e inteligência artificial não conseguem suprir, não conseguem satisfazer. Né? E isso, de certa maneira, é um consolo para a gente. A gente vai só falar tchau, então, para a turma do Instagram. A gente segue mais um pouquinho aqui. Então, quem estiver por aí e quiser continuar com a gente, vem para o Face, tá? Obrigada. O que mais? Agora eu queria assim, né? Teve uma coisa que mexeu muito comigo, né? Que foi realmente também lá uma das plenárias, uma das falas de abertura, não sei, não era plenária, mas era um palestrante convidado, que é aquele que eu comentei com você, o Atul Gawande. E o que ele contou, né? Na verdade, ele puxou realmente os oncologistas para uma reflexão maior de não ser só o remédio, de não esquecer de olhar para o paciente, quem é esse paciente, de entender o momento do paciente. E uma das coisas que ele falou, Rafa, foi muito assim, né? Para que no momento que você está pensando em qual é o tratamento que você vai oferecer para o seu paciente, que se você levar em consideração, antes de decidir o que é para o paciente importante nessa fase da vida dele, sim, que se houver esse alinhamento, o resultado vai ser ainda maior. Sim, perfeito. Então, mas me fala disso, como é que é isso na prática? Eu vou te falar na prática. Imagina a seguinte situação. Vamos dizer que vem uma paciente que mora no interior, numa cidadezinha no Acre, que é uma pessoa com poucos recursos, mas que juntou os recursos para vir ouvir uma segunda opinião em São Paulo, mas que não tem recursos nem convênio, etc., para se tratar em São Paulo na saúde suplementar, e que vai voltar para a cidadezinha dela, onde só existe um SUS, um centro do SUS, e ela tem que andar de carro 4 ou 6 horas para uma cidade onde existe, de fato, algum centro de tratamento também pelo SUS. E vamos dizer que ela tem um câncer para o qual poderia se utilizar a imunoterapia. Então, vamos dizer que ela tem um melanoma metastático, para o qual a imunoterapia seria com certeza o tratamento mais indicado. E ela vem me perguntar, Fel, qual é o melhor tratamento que pode ser dado para mim lá? Eu não tenho como vir me tratar aqui, não tenho como me mudar para cá. Se eu, para essa paciente, apenas focar em dizer para ela que o tratamento ideal é a imunoterapia, que não está e não estará disponível no SUS para ela, se eu só focar nisso e a minha única resposta for, o teu tratamento tem que ser imunoterapia, volta para lá e tenta conseguir imunoterapia, e eu sei que ela não vai conseguir, eu vou ter destruído a vida dessa paciente. Porque além de ela não receber o tratamento, ela vai ter na cabeça o tempo todo de que ela não está conseguindo fazer aquilo que existe de melhor.
possível. Aí você vai dizer, não, Rafael, mas não cabe a você sonegar a informação dela. É óbvio que não. É óbvio que eu tenho que dizer o que existe, mas eu tenho que pensar, contextualizar para essa paciente que mora numa cidadezinha no interior do Acre, que se trata no SUS, o que mais pode ser feito. Eu tenho que dar uma opção para ela. Então vou fazer você pensar de um outro jeito. Se você perguntar para mim, acho que assim, o que eu entendi que ele estava falando era um pouco mais ainda além do que isso. Era um pouco assim, como é que tá a tua vida hoje? Assim, um pouco, sabe, uma coisa mais ampla. Então, por exemplo, sei lá, tem tratamentos que são muito pesados, né? Que talvez você precise que nesse momento a pessoa pare de trabalhar. Sim. E talvez você tenha uma outra opção que tenha o mesmo resultado e que permita que ela não pare de trabalhar, por exemplo. Então, mas isso é... Isso dá para acontecer assim? Isso acontece na prática. Não é que só deve, mas isso acontece na prática. Eu diria que a imensa maioria dos oncologistas formados nos últimos 20, 30 anos no Brasil, eles têm essa consciência de que ele tem que fazer o melhor possível no contexto do paciente. E existem contextos psicológicos do paciente que não é a nossa expertise, e por isso justamente que cancerologia, oncologia clínica mas não é. Eu acho que é psicológico, eu acho que é de vida, de prioridade naquele momento. Sim. Porque eu fico pensando, uma pessoa que é mais velha, né? Uma pessoa mais velhinha, que está numa fase que pretendia curtir a vida, que quer viajar. Não sei, será que dá para você definir um tratamento também levando isso em consideração? Você leva em consideração, é que eu acho que existe... Óbvio, como é um autor muito famoso, Atul Gawande, ele escreveu um livro que ficou muito famoso, e ele fala uma coisa assim, parece que ele descobriu a América e inventou a roda. Ele não descobriu a América, ele não inventou a roda. Ele obviamente está falando uma coisa que é importante, tem muita pertinência o que ele está falando, e ele tem autoridade para falar sobre isso, que ele pesquisa, mas isso na prática já existe. O oncologista mediano, ele já sabe que ele tem que levar em consideração aspectos psicossociais do paciente, culturais do paciente, geográficos e econômicos do paciente. Isso já existe. Agora, existe sempre, não necessariamente, às vezes eu peço ajuda para um psicólogo, porque eu não consigo lidar da maneira mais adequada com as questões de fim de vida de um determinado paciente que possa ter uma crença ou deixar de ter uma crença. Então, óbvio que existe uma variação imensa, mas eu acho que existe sim um foco em fazer o melhor possível pelo paciente, né? E isso a gente ensina nas residências. Inclusive, falando em residências, o treinamento dos oncologistas hoje no Brasil está mudando graças a um currículo novo que está sendo implantado no Brasil inteiro. E este novo currículo leva profundamente em consideração aspectos psicológicos não só do paciente, mas também o apoio psicológico para o residente, para que não exista burnout em função de lidar com situações com as quais ele não consegue lidar de maneira adequada, natural, né? Então eu acho que existe esse foco, é uma coisa extremamente importante, e mais uma vez, não é só tratar a doença, não é só saber o nome da droga perfeita indicada para este paciente. Tem coisas que se faz, que amigos meus oferecem para os pacientes deles nos Estados Unidos, que eu não tenho aqui para oferecer para as minhas pacientes. Eu posso até contar para elas, olha, se você morasse nos Estados Unidos, teria isso. Mas eu não posso só falar para ela isso, eu tenho que falar aquilo que é plausível para ela na vida real dela, né? Não, Rafa, tem um monte agora de pergunta, bem na reta final. A Ellen está perguntando aqui, exercícios físicos, sim ou com certeza? Sim. Com certeza. Tem gente falando aqui, falando que é um Rafael para cada estado, mas ela, pelo amor de Deus, ela ama o onco dela. Tem gente falando de câncer de ovário de novo. Então, gente, volta lá no comecinho, que a gente realmente já falou um pouco disso. Tem bastante coisa aqui, né? Câncer de ovário metastático, todo mundo falando. Agora tem os novos oncologistas formados há 20 anos para cá, tem consciência disso, mas muitas vezes são barrados pela burocracia, seja do convênio, seja do SUS. Isso é uma tragédia que está acontecendo no nosso meio, que mesmo assim, no SUS nem se fala, o SUS limita aquilo que o oncologista pode dizer para o paciente que existe no Brasil, aprovado pela Anvisa, porque o SUS não tem condição de pagar aquilo, e isso cria para o médico uma situação terrível. Isso é uma das causas do que a gente chama de burnout, né, onde o médico fica doente, literalmente, por ter que lidar de manhã com um tratamento, oferecendo um tratamento X e de tarde oferecendo um tratamento Y para pacientes exatamente iguais, quando o X é muito mais eficaz do que Y. Né? Então, isso é um problema, e agora isso está se estendendo sim à saúde suplementar, onde determinados convênios que a gente chama de verticalizados, são grandes convênios com milhões de pessoas, estão criando seus próprios protocolos de tratamento que às vezes não levam em consideração o que a Anvisa já deu de registro, ou que a Agência Nacional de Saúde já incluiu no chamado rol da ANS, ou seja, que deveria ser oferecido
e o convênio diz, não, aqui nossos pacientes não vão receber determinado tratamento porque nós achamos que não é eficaz. E pode até ter grandes cientistas e grandes médicos tomando essas decisões, mas isso é muito perigoso. E o médico se vê aí, então, sendo puxado por um lado pelo paciente que quer absolutamente tudo, que não necessariamente está certo, e por outro lado, sendo puxado por operadoras ou pelo Sistema Único de Saúde, que diz, não, nós não podemos mudar, nós não vamos mudar, portanto, nem fale sobre isso. Isso é um problema no Brasil, a gente tem que lidar de frente com esse problema. Rafa, Ana Cláudia está desesperada. Ela está no Japão, tá dando um oi pra gente do Japão. Oi, Onegai, a Ana Cláudia, ela respondeu aqui, pedindo pra gente. Ela tá falando o seguinte, que ela tirou a mama dela. Deixa eu achar a sua pergunta aqui de novo. Aqui. Ela fez uma cirurgia de mastectomia aqui no Japão há 1 ano e agora ela tá sentindo muita coceira no seio que foi retirado. Ela quer saber se isso é normal. Tá, obviamente que a gente evita fazer consultas online aqui, né? Então, assim, pode ocorrer coceira sem dúvida nenhuma, mas seria importante ser examinada, ver que não tenha nada na pele. Não sei se foi implantada uma prótese que poderia, em algumas pacientes, causar coceira. Não acho que a coceira por si só seja um sinal preocupante, mas deve ser abordado, deve ser perguntado para a médica por que está com coceira e só um exame clínico aí que pode ajudar a esclarecer isso. A Marilena está perguntando, Rafa, se a nova tecnologia que está disponível em Israel, que não é necessário fazer cirurgia da mama, se ela está disponível no Brasil. Tá, então houve há pouco tempo atrás um vídeo circulando na internet de uma empresa israelense que prometeu a cura do câncer em 1 a 2 anos, não sei se é disso que você está falando, isso é absolutamente antiético que foi feito, essa empresa está sendo processada, eles não têm absolutamente nenhum embasamento científico publicado, ao menos, para fazer a afirmação que eles fizeram. Existe uma outra coisa que é queimar tumor ou congelar tumor, existem as duas coisas, tanto com temperatura alta quanto com temperatura baixa, fazer uma ablação de um tumor na mama e com a expectativa de que isso vá curar pacientes. Isso já é um pouco mais sério, está sendo desenvolvido. Neste momento, isso não é um padrão de tratamento curativo do câncer de mama. Portanto, neste momento, nenhuma sociedade médica, nem de cancerologia, nem de mastologia do mundo preconiza que a gente trate com intuito curativo, sem cirurgia, pacientes apenas com crioterapia ou com ablação local. Embora eu acredite piamente que isso num futuro possa vir a ser uma opção, onde a gente vai conseguir evitar a cirurgia, eu acredito muito mais que a gente vai conseguir evitar a cirurgia através do desenvolvimento de drogas extremamente eficazes que vão eliminar a doença na mama, do que técnicas locais de ablação, embora essas técnicas estejam sendo desenvolvidas e vão sim acabar entrando no rol de tratamentos, no leque de tratamentos. Incrível que pareça, a nossa audiência está crescendo na reta final. A gente vai ter que começar às 7 em vez de fazer às 6. A gente já entendeu que agora está crescendo a quantidade de gente, mas as pessoas estão começando a fazer perguntas bem específicas sobre os casos, assim. Gente, percam o medo de perguntar para os respectivos médicos. Percam o medo de perguntar para os respectivos médicos. E se vocês receberem uma resposta atravessada, este é um problema do médico, para ele lidar com ele mesmo. Vocês têm que perguntar, isto é um direito do paciente. É como eu não entender um extrato bancário e achar que eu não posso perguntar para o bancário, para a pessoa que trabalha lá sobre isso. Essa é a função dele, é me ajudar com o extrato bancário, com coisas que eu não entendo de finanças. Essa é a nossa profissão. Não é só escrever num papel uma receita, é ajudar. Tem mais uma pessoa do Japão, Rafa. Olha aí a Laura. A Laura está falando que ela também mora no Japão e que ela tem câncer linfático de 3º estágio. Provavelmente ela está falando de um Laura. linfoma estádio 3, né? Mas é difícil saber. Então tá bom, eu confesso que eu aqui. não olhei no congresso da ASCO o que teve de novidades em doenças hematológicas, mas soube que existem muitas novidades numa doença chamada mieloma múltiplo. Existem novidades, literalmente todo ano vem sendo uma droga nova para mieloma múltiplo, e realmente o prognóstico e a chance desses pacientes serem curados ou conviverem com a doença por muito mais tempo está aumentando significativamente. Ellen, eu vi teu comentário. A Ellen tá falando que ela, inclusive, é voluntária do Onco, Rafa, que ela já foi até barrada por conta de que os médicos estavam achando que os pacientes estavam ficando perguntadores demais. Então, a gente sabe desse desafio, Ellen. Acho que... Mas estamos juntos, a gente segue fazendo, né, garantindo que os pacientes que conseguirem ter acesso a mais informação, a informação está aí disponível, tem portal, tem rede social, tem muita, inclusive, notícia ruim, né, a ponto da gente ter que fazer um trabalho de combate a fake news,
Mas obrigada pelo seu trabalho como voluntária, né? Que com certeza você tem ajudado a gente a fazer. Ah lá, a Andréia tá falando que ela quer um fórum Oncoguia no Sul. Vai ter, Andréia! A gente chega em Porto Alegre dia 2 de agosto, tá bom? Daqui a pouco a gente começa a divulgar. Depois tem Maranhão e tem Manaus, gente. A gente ainda segue esse ano, até o final do ano a gente roda por algumas cidades pelo Brasil e para a gente conseguir chegar mais pertinho de vocês, levar, né, ampliar a discussão do câncer, né, do acesso a uma saúde em oncologia mais adequada. Então, a gente está chegando aí por diferentes lugares. Tudo bem? Parar por aqui? Vamos parar por aqui. Então tá bom, gente. Boa noite. Chegando bastante pergunta. Carmelúcia, eu já te falei, volta um pouquinho lá no começo, porque a gente já falou de câncer de ovário, tá? Só para você não desligar aí a nossa conversa chateada com a gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tem que fazer mais tarde. Acho que